Você acabou de ganhar o poder do Criador, mas foi diagnosticado com câncer de estômago em fase terminal. Então, para sobreviver, transformou o pomar da sua antiga casa em um mundo de maquete. Para criar uma civilização capaz de curar doenças terminais, você acelerou o tempo em 100 vezes. E quando os antigos começaram a explorar sua maquete quadrada, descobriram, chocados, que havia ali uma divindade de altura colossal. Além disso, você ainda dava a cada herói de cada civilização uma chance de fazer uma pergunta. Sempre que eles perguntavam quantos dias você levou para criar o mundo, você lembrava da cena em que cavou a terra para construir a maquete. Então você respondia: levei 7 dias inteiros para criar esta terra. E assim, a lenda de que Deus criou todas as coisas em apenas 7 dias começou a se espalhar por aquela terra. Sua maquete passou por uma troca de civilizações atrás da outra. Mas quem diria que tantas civilizações brilhantes nasceriam de um único esporo? No começo, você construiu no pomar um lago artificial raso e, seguindo a proporção de água salgada, transformou aquilo em um oceano. Logo depois, jogou uma grande quantidade de esporos da raça inseto nesse oceano central e ajustou a velocidade de divisão celular para 10.000 vezes. Ou seja, a cada dia que passava no mundo real, 10.000 anos passavam dentro da maquete. Mesmo assim, no 5º dia, quando 50.000 anos já tinham passado, aquelas células únicas só começaram a evoluir para alguns organismos planctônicos. Depois, você viu a cor do oceano começar a ficar turva. Então, rapidamente, definiu um bloqueio genético para limitar o tamanho dos esporos vivos. Afinal, seu pomar era pequeno demais. Não dava para deixar aquelas criaturas evoluírem a ponto de ficarem enormes. Na tarde do 6º dia, finalmente começaram a surgir organismos multicelulares na água do mar. Em poucos minutos, parecia um documentário de ecossistema em velocidade acelerada. Essas espécies planctônicas nasciam e morriam em poucos segundos, dando origem à geração seguinte. Mas quando o sol se pôs, como esperado, o mundo da maquete recebeu sua grande extinção de espécies. 12 horas de noite significavam que aquele lugar ficaria sem luz solar por 5.000 anos. Grandes áreas de plantas aquáticas murcharam e afundaram no fundo do mar. Sob a noite, não restava sinal de vida. O ambiente da sua maquete era pequeno demais. Segundo a teoria da evolução de Darwin, uma base biológica tão reduzida não bastava para evoluir uma nova espécie adaptada. Mas ao lembrar que esse oceano tinha células únicas da raça inseto, com adaptação extremamente forte, você ainda esperava que elas trouxessem uma surpresa. Então, meia hora depois que a luz da lua caiu sobre o mar, um tom azul apareceu de repente na superfície coberta por cadáveres vegetais. Era uma planta azul do tamanho de uma formiga, com formato de folha. Você não esperava que mesmo sem luz direta do sol, essa planta ainda conseguisse fazer fotossíntese usando a lua. Maravilhado, você deu a essa planta o nome de grama azul prateada. Depois de sobreviver à primeira grande extinção de espécies, a grama azul prateada começou uma nova rodada de evolução. Ela não apenas se adaptou ao ambiente noturno, como também evoluiu bordas e discos, ficando parecida com folhas de lótus espalhadas sobre o mar. Assim, conseguia absorver em grande escala a luz da lua sobre o quintal. Mais uma hora se passou. Depois de dezenas de milhares de gerações de evolução, a grama azul prateada começou a criar vários ramos. Ela até se dividiu em 2 espécies. Uma parte continuou absorvendo luz lunar durante a evolução, reforçando a eficiência de conversão. A outra parte, por incrível que pareça, virou planta carnívora e começou a caçar outras gramas azul prateadas. Elas absorviam luz da lua e emitiam um brilho fraco, atraindo outras gramas azul prateadas para perto antes de devorá-las. Ao observar até aqui, você não pôde deixar de suspirar. Depois de sobreviver à primeira grande extinção da vida, essa única planta aquática sobrevivente acabou desenvolvendo uma civilização diversificada. Que tal eu também seguir a cronologia da Terra e registrar as eras da evolução da maquete? Pensando nisso, você pegou rápido um caderno preto, abriu a primeira página de Gênesis e escreveu: Era sombria. O céu e a terra mudaram de repente. O sol se pôs, a lua nasceu, e o mundo caiu numa escuridão de 5.000 anos. 99% das criaturas marinhas foram extintas. Restou apenas a grama azul prateada, que absorveu a luz lunar e virou a soberana da nova era. Depois de terminar o registro e fechar o caderno, você olhou para o lago que havia se tornado um oceano de vida e ficou cheio de expectativa. Segundo a história evolutiva da Terra, se continuasse se reproduzindo, o próximo passo seriam os animais marinhos. Então, no que suas células inseto evoluiriam? Pensando nisso, você ficou tão empolgado que passou a noite inteira sem dormir. Quando o 7º dia finalmente começou, o oceano não evoluiu animais como você imaginava. Em vez disso, veio outra grande extinção. Por causa da forte luz do sol, as várias gramas azul prateadas, antes exuberantes, murcharam rapidamente. Até que, à tarde, um novo tom azul foi lentamente recuperando vida entre as plantas mortas. Era uma grama azul prateada em forma de estrela de 5 pontas, e ela conseguiu escapar dessa grande extinção. Depois disso, ela entrou em sua própria evolução mutante. Para se adaptar melhor ao ambiente de sol intenso, transformou-se sob o calor do dia, e começou a se reproduzir rapidamente, geração após geração. Em poucos minutos, as gramas azul prateadas sobreviventes foram ficando cada vez mais escuras. No fim, formaram uma área de algas negras em forma de estrela de 5 pontas, e já não havia nenhuma espécie no oceano competindo com elas pelo ambiente. Vendo tudo isso, você ficou emocionado e logo deu a ela o nome de Zizhal, registrando no caderno preto. Depois de resistir ao sol forte do dia, Zizhal continuou vivendo tranquilamente no oceano. Ela já conseguia suportar 5.000 anos de alternância entre sol e lua. Ao mesmo tempo, graças à fotossíntese de uma enorme quantidade de outras plantas aquáticas, o oxigênio da água do mar começou a subir bastante. As condições para o nascimento de animais marinhos já estavam prontas. Logo, os organismos unicelulares do oceano da maquete começaram a evoluir.
Os primeiros a surgir foram besouros negros, parecidos com trilobitas da era paleozoica da Terra. A partir daí, os animais marinhos entraram no palco histórico da era evolutiva. No momento em que viu os animais surgirem, você finalmente abriu um sorriso satisfeito, carregando o corpo cansado depois de um dia e uma noite sem dormir. Você voltou para o quarto e caiu no sono. Quando acordou, já era o 8º dia da criação da maquete de evolução dos esporos. Alguns animais marinhos já não se contentavam mais com o oceano de competição intensa e começaram a evoluir dedos, sendo forçados a se tornar anfíbios e viver nas margens desertas. Depois disso, você rapidamente registrou essa terceira era depois da Era da Luz e a chamou de Era Nova. Na Era Nova, o primeiro grupo de animais marinhos apareceu e se tornou o soberano daquele período. Depois de escrever isso, você fechou o caderno em silêncio. Na Terra, as eras eram Cambriano, Ordoviciano e Siluriano. Já as suas eras eram Era Sombria, Era da Luz e Era Nova. Embora seus esporos estivessem prestes a evoluir espécies terrestres, para evoluírem seres inteligentes, ainda seria preciso esperar várias eras longas. Então você teve uma ideia repentina. E se cortasse a mão e deixasse cair uma gota de sangue ali dentro, quando algumas espécies do oceano absorvessem esses genes, será que poderiam evoluir rapidamente para criaturas inteligentes? Mas essa ideia era ousada demais. Então, por cautela, você decidiu primeiro usar outros genes para testar a evolução de espécies inteligentes. Pensando nisso, você se levantou na hora e foi ao zoológico, onde comprou um tubo de sangue de gorila, usando a desculpa de um projeto universitário. Quando voltou ao pomar, por causa da velocidade assustadora de reprodução depois que as espécies subiram à Terra, a maquete já tinha virado um pequeno mundo ecológico. Montanhas e planícies estavam cobertas de árvores estranhas, e também havia animais nadando nos rios. Felizmente, você havia limitado a área de reprodução, evitando que a maquete sofresse com espécies invasoras. Depois, você entrou naquele enorme campo experimental de Senmu e escolheu uma criatura em forma de besouro. Então colocou essas criaturas em um novo campo experimental, injetou sangue de gorila nelas e acelerou a passagem do tempo naquele campo. O resultado foi que, em 2 dias de experimento, milhares dessas espécies de besouro morreram. Entre elas, você escolheu algumas com a fusão sanguínea mais bem-sucedida e as chamou de insetos símios. A aparência dos insetos símios era bem parecida com a dos humanos, mas havia uma diferença. Nas costas, tinham uma carapaça preta redonda. Você gastou 2 dias testando esse tipo de inseto símio, o que dentro da maquete equivalia a 20 mil anos. Nesse momento, algumas espécies mais poderosas já tinham surgido, e a maquete entrou numa era assustadora parecida com o Jurássico. A maior delas era uma fera com um disco preto no alto da cabeça, do tamanho de um filhote de gato. Para os insetos símios do tamanho de formigas, aquilo não era diferente de um dinossauro. Depois, você levou a tribo dos insetos símios para um vale ao sul. Ao mesmo tempo, ajustou o fluxo do tempo para 100 anos por dia. Na manhã seguinte, você foi direto até a maquete para observar aquele grupo de insetos símios e ver até que ponto a civilização tinha evoluído. Nesse momento, já havia uma estrutura tribal simples entre os insetos símios, e até uma linguagem e cultura rudimentares tinham nascido. Mas eles eram fracos demais e não conseguiam resistir às feras gigantescas da maquete. Parece que preciso criar algumas sementes de civilização para eles. Enquanto pensava nisso, você comprou com urgência um pinheiro ornamental em miniatura e encomendou uma espada gigante de liga metálica muito bem feita. Quando os 2 itens chegaram, 1 dia e meio já tinha passado. Para os insetos símios, isso equivalia a 150 anos. Nesse momento, a tribo dos insetos símios na maquete já estava cada vez menor. Então você ajustou o fluxo do tempo para 1 por 1 e entrou na maquete. O vilarejo dos insetos símios já estava coberto de cadáveres.